Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Aqui quem fala é Felipe Renan Vieira e esta é a quinta aula do nosso curso de APIs REST com PHP 7 Slim Framework, onde nós vamos falar sobre middleware. Primeiramente, apenas corrigindo alguns tópicos da terceira aula, onde eu comecei a falar da requisição GET. Uma das coisas que eu tentei fazer na terceira aula foi induzir o tipo do retorno para a response. Eu pensei que não poderia ter dado certo por causa da questão de ser uma função anônima, mas a questão é que eu teria que definir o response getBodyWrite primeiro e depois dar o retorno do meu response. Agora sim, eu posso induzir o tipo do retorno aqui e ele estará funcionando normalmente. Uma outra coisa que eu também vou configurar antes de começar a aula, se nós entrarmos aqui no site do Slim, que é a configuração de erro. Se você provavelmente tentou fazer alguma coisa e deu algum erro no Slim, você não vai saber com detalhes do que se trata. Então vamos pegar aqui no site do Slim o código, eles mostram aqui, sobre como você habilitar os erros, para quando ele retornar alguma coisa, ele já retorne com detalhes, o que realmente ocorreu. Então nós vamos copiar esse trecho de código aqui. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. E vamos colar aqui. Configuration. Okay. Então nós criamos um array chamado configuration. Onde colocamos as configurações e o display error details como true. Ou seja, ele vai exibir os detalhes do erro. E aqui nós criamos o container, que é uma classe do Slim. Nós criamos um objeto de container, passando as configurações. E aqui nós passamos o nosso objeto container para o nosso Slim App. E pronto, todas as configurações que nós colocarmos, existem diversas outras configurações também que você pode pesquisar, elas já vão estar funcionando na nossa aplicação. Então agora, se nós dermos um return aqui em cima, que era como ele costumava dar um erro na terceira aula, e nós tentarmos executar a requisição, além dele dar o erro, ele vai dar os detalhes também. Então você pode ver a linha que ocorreu o erro, por que ocorreu o erro e ver tudo mais aqui. Ok? E agora vamos começar realmente a nossa aula, em que nós vamos falar sobre os middlewares. O que são os middlewares, para que eles servem e como que nós podemos trabalhar com eles. Se nós entrarmos aqui no site do Slim, na documentação, no guia do usuário, nós já vemos aqui mais para baixo os conceitos, que nós temos os middlewares. Os middlewares é algo bem simples aqui no Slim. Quando o usuário faz uma requisição, tem o usuário em si, ou front-end que está fazendo a requisição, o código que vai rodar na sua aplicação e o usuário de novo. Você envia, roda o código e retorna os dados para quem está usando a API. O middleware não é nada mais do que um intermediário, um código que é executado entre o rodar a requisição e executar o código, e entre o executar o código e finalizar a execução, e finalizar a requisição. Ok, para que eu vou usar o middleware? Você pode usar o middleware, por exemplo, para fazer uma autenticação. Toda vez que o usuário rodar o código, ele vai primeiro passar pelo middleware, vai executar o código que faz a autenticação da API para ver se o usuário pode acessar, e depois ele executa a API. Ele realmente executa a API. E depois ele volta os dados para o usuário. Então, essa é uma das maneiras de usar o middleware. Outra maneira, você pode querer construir um log. Para você não ficar escrevendo o log toda vez que você fizer uma requisição, você pode construir um middleware que toda vez que o usuário faça uma requisição, ele escreva um log, execute o seu código e depois escreva o log de novo e saia do seu código. Assim você evita ficar escrevendo o código para toda requisição. Você só escreve ele apenas uma vez. Ok, como faz para criar um middleware? Uma das maneiras mais comuns de criar um middleware é trabalhar com funções de primeira classe. O que seriam funções de primeira classe? São funções que podem ser armazenadas em variáveis e tratadas como valores de variáveis. Então eu posso construir aqui, por exemplo, o meu mid01, que seria o meu primeiro middleware, e eu posso criar uma função aqui.
Essa função ela vai receber 3 parâmetros. Como ela pega a requisição do usuário, ela vai receber quase os mesmos parâmetros que a minha requisição, que vai ser request, response, só que o terceiro parâmetro vai ser um parâmetro chamado next. Esse next vai ser o próximo item que vai ser executado. No caso, depois de executar o middleware, o next seria o próximo item a ser executado. Então, no middleware 2, o next dele vai ser o middleware 1. E para o middleware 1, o next dele vai ser o app. Então, é isso que significa o next. Como que a gente faz agora? Agora, nós podemos... Tudo que a gente for devolver para o usuário vai ser devolvido a partir do nosso middleware. Então, nós podemos escrever aqui um response getBody write dentro do middleware. Okay. Dentro do middleware 01 e vamos escrever aqui também dentro do middleware 02. E aqui no meio nós vamos executar o next e vamos passar para ele o request, response, request response. E vamos retornar aqui embaixo o response para o nosso usuário. Ok. Então esse daqui seria um middleware. Você coloca aqui o código que vai ser executado antes, no caso seria essa parte aqui. Depois você coloca o próximo item, que vai ser o próximo middleware ou a sua requisição já. E o código que vai ser executado depois, que seria essa parte. E você já retorna o response para o usuário. Aí, mais uma coisa. Tudo que retornar aqui através do next vai ficar salvo em response. Então, como que a gente vai fazer? Aqui, na nossa requisição, nós vamos usar o método add e vamos colocar aqui o mid01. Pronto. Toda vez que eu acessar a rota produto, ele primeiro vai executar o mid01. O meu mid01 vai executar esse código aqui primeiro, vai chamar o next, que vai ser a função da minha requisição, vai fazer tudo o que tem que fazer e retornar o response. O response que é retornado fica salvo no response do meu middleware, então ele mescla dois responses num só, e depois executa o outro código e retorna para o usuário. Isso daqui, no caso, a gente poderia fazer um código aqui em cima para validar os dados que o usuário enviou para ver se ele realmente pode acessar a API. Por isso que é bastante usado para autenticação. Então, se nós viermos aqui no Insone e fizermos um teste, aqui, deixa eu só dar alguns BRs para ficar mais limpo o código. Dentro do middleware 01, o conteúdo da minha requisição e dentro do middleware 02. Então, funcionou perfeitamente. Uma das outras maneiras de usar um middleware, você pode usar o group do Slim, que ele permite você agrupar rotas, vamos supor, produtos. Quando acessar a rota produtos, ele executa uma função e passa o app para dentro dela. E aqui eu posso usar o app e criar a rota get. Então, eu posso agrupar várias rotas, vamos supor, o get, que recebe uma função aqui, um outro get aqui. E eu posso adicionar o middleware em todas essas rotas também, se eu quiser, digitando aqui mid01. Então, é uma das outras maneiras de usar o middleware. Se você quiser usar um middleware de autenticação que seja aplicada a 50 rotas, por exemplo. Então, você pode agrupar todas elas. Bom, então é basicamente isso. É assim que funciona o middleware. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acesse o nosso Gitter se você quiser entrar em contato conosco através do chat. Se tiver dúvidas também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima aula, pessoal.